Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! Nossos pecados, falhas e transgressões. Venha tomar a vida do caso nas tuas mãos, a sua casa, a sua família, toda a sua parentela, abençoando, Pai. Abençoa da minha família, toda a minha parentela, Senhor Deus. O Espírito do Senhor está conosco, Pai, nesse estudo importante, ó Pai, sobre as últimas coisas, o estudo da escatologia. O Espírito Santo vem nos direcionar, repreender toda dispersão, tudo que tentarmos impedir de aprender a palavra do Senhor, com o Espírito Santo. Para a honra e glorificação Deus do abençoe nome que santo, acompanhando para o crescimento e edificação da tua igreja. traz edificação para o Deus, teu o povo, Senhor é para a santo tua e igreja, poderoso, através glorioso do e estudo justo. sistemático, Repreenda todo erro, lança por terra todo eu, todo espírito de grandeza, lança por terra todo espírito de loucura, de contendo tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fica conosco, Espírito Santo. Amém. Amém. Então, graças a Deus, né? Nós vamos iniciar hoje nosso último módulo. E eu creio que vai ser o módulo mais extensivo, não sei, né? Eu tenho aqui dentro do resumo, né? Se é que eu posso chamar de resumo, nem sei se dá para falar com resumo, né? Tem 100 e cacetada de slides para a gente degustar, mas muitas coisas vão ser assim, muito repetitivas, mas devido ao cronograma que está aqui, as planilhas, né? As imagens que a gente vai abordar. Então algumas a gente vai ver primeiro, depois vai ver no meio, depois vai ver no final de novo, reforçando a questão do assunto, principalmente quando a gente vai abordar a questão escatológica sobre o arrebatamento, né? Então nós precisamos entender sobre a questão de escatologia. Quando a gente escuta a palavra escatologia, a gente sabe, a grosso modo, que escatologia é o estudo das últimas coisas, né? O estudo do fim. Mas aí as pessoas, quando fala de escatologia, a pessoa pensa só em arrebatamento da igreja, tá? Elas têm distinção, os dois assuntos têm distinção, por mais que o arrebatamento da igreja, né, essa doutrina esteja inserida dentro da escatologia, elas têm conotação diversificada, separada, tá? Então a escatologia é o estudo das últimas coisas. Como é que entende a questão da escatologia? O judaísmo vai entender de um jeito, né? Os pentecostais vão entender de um outro jeito, os reformados vão entender de outro jeito, outros ramos, se é que eu vou chamar de ramos cristãos, vão entender de outro jeito. Então cada religião, vou colocar assim, né? Cada religião, ela tem uma escatologia, tá? Ela explica as últimas coisas, estuda as últimas coisas de uma forma diferente, tá? Por quê? Porque isso é estudo teológico. Então a teologia judaica pensa de um jeito, a teologia pentecostal pensa de outro, e a teologia reformada pensa de outro. Isso aí é fato, tá? Tanto é que a gente vai ver aqui que existem 3 formas de pensar, ou 3 teorias, vou colocar assim, esse é o fato. Nós temos 3 teorias sobre a grande tribulação e arrebatamento da igreja, né? Tem aqueles dos né? O pré-tribulacionista, que é a linha que nós cremos, né? Tem o mid-tribulacionista, tem o meso-tribulacionista e tem o pós-tribulacionista. Então essas são teorias sobre arrebatamento e grande tribulação, tá? Nós entendemos a questão do arrebatamento da igreja, concernente à primeira e segunda vinda de Cristo, tá? A primeira e segunda vinda de Cristo, ela é explicada, tá? Dentro do ramo teológico, ela é entendida no conceito do noivado e casamento da tradição judaica. Então, para a gente entender
sobre a primeira e segunda vinda de Jesus. A primeira já aconteceu, né? Que ele veio em carne, e a segunda vinda é a promessa do arrebatamento e é as coisas dos últimos dias. A primeira fala da questão do noivado, tá? Ela é apresentada, essa vinda de Jesus, ela apresenta o noivado, tá? Já o arrebatamento apresenta o período do casamento, da consumação desse noivado, tá? Eu não vou abordar a questão aqui agora para explicar, vou deixar isso para depois, que eu preciso ainda mexer um pouquinho aqui no meio para colocar aqui escrito aqui para a gente inserir, mas já está tudo esquematizado para a gente aprender aí depois. Eu vou ver onde que eu vou enfiar esse assunto para a gente poder explicar essa questão de noivado e casamento, prefigurando primeira e segunda vinda de Cristo, né? Mas em pincelada, né, nós sabemos que quem escolhe é o noivo que escolhe, tá? O noivo escolhe a moça com qual ele vai casar, e dentro dessa escolha ele precisa pagar um dote, tá? Ele precisa dar um presente que agrade a noiva, para ela receber. Então aí nós já vemos que quem escolhe, né, o próprio Jesus falou, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então ele, como noivo, escolheu a igreja para casar com ela. Então ele precisa pagar o dote, ele precisa dar um dote para ela. E o dote, né, o dote é um presente que ele precisa dar, e esse presente, ele é o Espírito Santo. Aí esse noivo, ele precisa trazer um copo, né, quando a noiva recebe o presente, ela está dizendo que ela está aceitando esse compromisso de casamento, tá? Então aí eles vão firmar um contrato, tá? Que é aquilo que a gente conhece como carta de divórcio, lá em Mateus 19, quando trata de, o homem, deixará o homem a sua mulher por qualquer motivo, a pergunta que os apóstolos estão fazendo é no conceito dentro do noivado e não do casamento consumado, tá? Então, por isso que depois que Jesus explica sobre a questão, aí o que Pedro vai dizer? Então, se essa é a questão concernente à mulher, então não convém casar. Então, Jesus estava explicando aquela questão do divórcio dentro do noivado. E pessoas pegam aquele texto e colocam aquele texto dentro de um casamento, dizendo que há uma brecha para divórcio. E não é. Então, para entender aquele texto ali, a gente tem que entender essa cultura judaica também do momento ali, tá? Então, acontecia isso, eles firmavam um contrato, esse contrato é o noivado, que é conhecido como carta de divórcio. Então, eles assinam esse contrato, tá? Ele vai fazer uma aliança com ela, e essa aliança é o contrato que ele faz. Então, dentro desse contrato, ele precisa entregar um copo de vinho para ela, da videira, do fruto da vide. Quando ela toma, ele toma, e dá desse copo de vinho, ela toma, ela está dizendo que a partir daquele momento, ela está compromissada 100% com o noivo. E quando é que essa expressão do noivado acontece com Cristo e a igreja? Quando Jesus, lá, né, na Páscoa, na Pêssega, ele vai celebrar a ceia com os discípulos, é onde a noiva, tá, ali os apóstolos estão simbolizando a igreja, né, o noivo é Cristo, ele está dando o copo de vinho e ela está tomando, simbolizando os apóstolos e fazendo simbologia da igreja. E aí por aí vai, questão de casamento, e depois a gente tem que preparar a câmara, e Jesus vai falar que ele vai preparar lugar. Então tudo isso prefigura noivado e casamento judaico, questão de primeira vinda de Cristo e segunda vinda de Cristo, tá? Depois eu vou abordar esse assunto mais à frente, a gente vai abordar mais isso aí. Mas a grosso modo nós vamos entrar aqui na questão de escatologia, como o estudo das últimas coisas, né? Escato, coisas futuras, últimos acontecimentos, logia, estudo, né? Então, aí tem essa questão de entender também o quê? Que a visão judaica acerca de escatologia é totalmente diferente da visão judaica cristã. Até os judeus messiânicos, eles têm uma forma diferente de enxergar a escatologia, tá? Principalmente em questão apocalíptica, tá? Então, fatos, uma exegese feita do livro do Apocalipse nas visões de João, é o mesmo fato, assim, academicamente, teologicamente, de onde que João tirou essa
essa influência? Ele foi influenciado de qual livro? E aí a gente vê que se a gente pegar as alegorias, né, das visões que João está tendo, a gente vai achar em Ezequiel, a gente vai achar em Daniel, algumas pinceladas ali, né, acerca dessa visão de João. Então ela tem esse mesmo aparato, né, de mostrar as coisas futuras, tá? E o judaísmo, ele entende, né, como uma outra linha de pensamento também sobre arrebatamento ou grande tribulação. Como é que o judaísmo vê? O judaísmo, ele vê a escatologia ou o apocalipse apenas no contexto desse reinado milenar. Ou seja, nós estamos aguardando a questão do arrebatamento, né, subir nas bodas do Cordeiro, ficar 7 anos lá, para depois descer com Cristo, reinar por 1000 anos. Não, o pensamento judaico, até os messiânicos, como que eles entendem? Eles entendem como os mídias. Sobe e desce, é um bate e volta, tá? Cristo arrebata, ele sobe nas nuvens, desce de novo, e aí começa o período milenar. Então eles não têm essa questão, eles não vêem essa questão de grande tribulação, besta, perseguição, essa coisa toda. Porque eles vão pegar o contexto histórico, o contexto cultural deles, para explicar isso. Então eles olham mais a questão milenar, tá? Quando fala de reino de Cristo, não existe na mente, no pensamento escatológico judaico, essa questão de céu, morar no céu. Morar no céu para eles, novo céu, nova terra, é um reino milenar. Então, só que aí a gente já, olhando já toda a escritura, todo o Apocalipse, aí a gente já vê um acontecimento depois do reino milenar, né, que ainda há uma rebelião, né, depois que o adversário de Satanás é solto, depois desses 1000 anos, né, do milênio, é solto Satanás, e ele vem enganar novamente os moradores da terra, vai pelejar contra, né, vai tentar pelejar contra a cidade santa, mas Cristo vai vencer. E aí vai consumar a história na terra, aí vem o trono branco, o juiz do trono branco, e consuma toda a história da humanidade, e aí prossegue-se a eternidade na presença de Deus e de Cristo, tá? Mas eles não entendem dessa forma, tá? E alguns ramos teológicos, cristãos também, pensam do mesmo jeito. A forma com que eles enxergam, e alguns textos são usados para vamos dizer assim, para refutar tanto nós que somos pré, contra aqueles que são pós e mid ou meso, tem os seus textos de apoio e seus textos de contraposto. Todos, tá? Isso é fato, todos. Então não, é coisa que não se resolveu, não vai se resolver, tá? Então muitos vão dizer, mas Calvino não falou sobre pré, Martinho Lutero não falou sobre pré, Wycliffe não falou sobre pré, aí vai pegar o argumento lá de 1800 alguma coisa, que alguém vai elaborar esse pensamento pré, aí surge essa que é a doutrina nova. Só que ela está na Bíblia, ela só foi trabalhada depois. Só porque ela não foi trabalhada com o reformador, não quer dizer que ela não tenha fundamento bíblico, tá? Porque os reformadores, eles não fecharam o seu estudo dizendo, o fato, encerrou-se todo o estudo sobre escatologia e a nossa verdade é essa, a verdade cristã é essa, não. Tá? Então toda doutrina trabalhada, toda doutrina, seja ela pentecostal, seja ela reformada, seja ela judaica, ela está aberta, tá? O que está fechado é o cânon, mas a forma de interpretação, de estudo, isso dependerá de cada linha teológica, tá? Então a gente precisa entender isso aí também. Hoje você pode pensar de um jeito, mas amanhã você pode resolver mudar de pensamento, por causa de algum texto que vai lhe ser apresentado. Isso é fato, né? Então é por isso que a pessoa tem que ter coerência bíblica. E outra coisa, isso não nos divide, isso não pode nos colocar em conflito uns com os outros, tá? Um pensamento doutrinário, desde que esse pensamento não seja uma heresia de perdição, isso aí, né? Ela não pode nos colocar em conflito uns com os outros, tá? Então se eu penso, se eu sou pós, se eu sou pré, e se eu sou mid, isso não pode me impedir de ter comunhão com o meu irmão que pensa diferente, né? Eu sou pré, o outro é pós, não vou conversar com ele, não.
Claro que vai tentar ter refutação, isso aí é fato, que é doutrina. Então toda doutrina tem seu lado de apoio e seu lado de refutação. Isso aí é academicamente, biblicamente, isso é até entre os leigos de Bíblia, tem. Então isso não vai ser resolvido, é igual a doutrina de salvação. Cada um tem a sua forma de entender o texto bíblico, cada um tem a sua exegese, cada um tem a sua forma de entender hermeneuticamente, mas isso não pode nos colocar em conflito uns com os outros, nós temos que nos amar. Então o apoio de tudo isso aí tem que ser o amor, tá? É o amor que vai acabar com toda essa barreira, tá? Senão cai no... corre o risco também de aprofundar no religiosismo. No religiosismo, isso mesmo, se tornar um religioso de forma tal, achando que só você está com a verdade, né? Então, é o que eu disse, o cano está fechado, mas a forma de entender doutrinariamente, ela não está fechada. Então, os reformadores e a tradição e a escatologia judaica, ela não entende assim. Mas a gente precisa entender isso, tá? Então, vamos lá então, vamos dar andamento aí, e aí depois a gente vai explicar um pouco ali sobre essa questão aí. Deus abençoe nosso irmão presbítero Ronaldo Gonçalves, Deus abençoe aí, viu? Vamos lá então. E a todos vocês que estão nos acompanhando aí. Apocalipse é a volta de Cristo, né? E arrebatamento da igreja, né? Então já abordei a questão de noivado e casamento, quem você lê, depois a gente vai reforçar, né? Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, tá? Texto também que dá muita demanda, arrebatamento. É 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, tornará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos. Então, entender a questão aqui de sequência de ação no arrebatamento ou na manifestação do arrebatamento. Primeiro os que dormem, depois os vivos. Mas o que vai acontecer? Os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui a ordem é, dentro da ressurreição, as primícias dos que dormem, depois nós os que ficarmos vivos. Tem um negócio também de primícia aí que também dá demanda, tá? A gente vai explicar isso aqui depois. Arrebatamento. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. São os textos, né? O esquema abaixo mostra o que acontecerá com a igreja após o arrebatamento da igreja. Claro que esse esquema aqui é um esquema pré-tribulacionista do arrebatamento, né? A nossa maneira de enxergar o arrebatamento. Nós temos primeiro o arrebatamento da igreja, né? A igreja arrebatada. Inicia-se o governo do anticristo, né? Ele vai fazer o seu tratado, tá? Ele vai fazer o seu tratado de paz de 7 anos. Como que é entendido isso aqui dentro de um... isso aqui aqui o arrebatamento já está prefigurando a questão do casamento, a consumação do casamento. O noivo vem, busca a noiva, tá? E ele precisa cumprir, dentro da tradição judaica, do casamento na tradição judaica, ele precisa passar, né, quando ele reúne os convidados, reúne as damas de honra que estão com a noiva, então ele precisa agora ir para a câmara que está preparada para ele consumar o casamento. Esse período de consumação do casamento dura-se 7 dias. Né? E nós vamos ver isso onde? Juízes capítulo de número 14, quando Sansão ele passa esse período, né, para consumar o casamento dele de 7 dias, tá? Onde é feito aquele anime, aquela coisa toda. Então isso está dentro da tradição judaica na consumação do casamento. Então esses 7 anos aqui prefiguram 7 dias de consumação do casamento, onde ele vai consumar o casamento com a noiva
e depois ela vai ser apresentada para os convidados para que possa, então, ser honrada, tá? Então aí acontece que é o tribunal de Cristo. Lembrando que tribunal de Cristo não é tribunal do último dia, tá? Tribunal de Cristo que é onde a igreja, tá? Aqueles que estão em Cristo vão ser honrados, são coroas e galardões são entregues no tribunal de Cristo, onde a igreja ela é julgada, não julgada no ato de condenação, julgada no ato de suas obras para receber o prêmio por aquilo que fez mediante as suas obras, tá? Então o tribunal de Cristo acontece com a igreja, né? Quando Pedro vai dizer que o juízo de Deus começa pela sua casa, ele está falando dentro desse conceito de tribunal de Cristo, de receber coroas e galardões. Então a gente precisa entender o costume e a cultura para entender o que o texto está apresentando, o que a próprio acontecimento nos apresenta. Então acontece aí, ele faz o tratado, né, de 7 anos, no meio da semana, que está acontecendo ainda as bodas do Cordeiro, né, está acontecendo o tribunal, vem as bodas do Cordeiro, aí o que tem? Tem a quebra da aliança. E isso está acontecendo. Depois que acontece a boda dos Cordeiros, vem o fim do governo do anticristo, que é quando vai acontecer Batalha de Magedon, né, desce a Nova Jerusalém, acontece aquela coisa toda, e aí vai acontecer todo esse contexto aí. Aqui só para entender. Mas aí, ó, aí nós temos mais uma vez aí, ó, tempos atuais, né, ó, princípios de dores, Mateus capítulo 24, verso 1 ao verso 14. Lembrando que o princípio de dores não é grande tribulação. Então, quando Mateus 24, é aquilo que eu falei, é texto de dupla referência e transição profética. A transição profética eu expliquei na aula passada, que é quando Deus está dando uma visão para o profeta num momento histórico que está acontecendo algo, e daquele acontecimento histórico ele está tirando algo revelatório futuro, tá? Ele está dando uma visão escatológica, uma coisa futura para aquele momento. Então, extrair dali já a questão. Então, tem pessoas que ligam Mateus 24, de 1 a 14, com grande tribulação. Não é grande tribulação. Por quê? Porque princípio de dores, a igreja passa por ela. Por exemplo, o que eles vão fazer? As pessoas que acreditam, os midi-tribulanistas acreditam. Eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles pegam esse texto de Mateus 24, tá, até o capítulo 25, verso 1, todo o capítulo, e colocam quando Jesus faz a citação, como foi nos dias de Noé. Então, o texto é coerente dentro dessa verdade, ó, que Deus, ele poupa Noé, tá, nas águas do dilúvio, mas a arca passa pelo dilúvio. Deus poupou Noé da morte no dilúvio. Aí se você ler o texto, a coerência do texto ali é o quê? Que o dilúvio veio e levou a todos. Todos quem? Aqueles que não entraram na arca. Então, no pensamento deles, Noé foi poupado no meio do dilúvio, não do dilúvio. Então, eles pegam essa passagem de Mateus 24 e colocam aqui com grande tribulação, que não tem uma coisa a ver com a outra. A igreja passa por um princípio de dores, que é onde ela é apertada, amassada, onde é aquilo que dentro da cultura fala de trabalhar o trigo na eira, como assim, bater o trigo, onde o trigo é batido, tá? Onde o trigo é batido na eira, e essa eira ela está num lugar aberto, onde o vento ele tem passagem livre, e aí esse vento ele vem como um assoprar de uma tempestade. Então, quando mais se bate o trigo, a casca vai subindo, o vento vai levando a palha. Então, essa cultura judaica dentro do bater do trigo é representado pelo período, o princípio de dores que a igreja passa. Mas esse princípio de dores não é grande tribulação, tá? Então, quando ela começa a ser espremida, aí acontece o arrebatamento. Até com o texto aqui de Apocalipse, depois, se o senhor pudesse quebrar esse texto no original, quando João ele vai ter a visão de uma grande multidão diante do trono de Deus, no capítulo de número 7 de Apocalipse, no verso de número 14, na parte B, ele vai dizer assim: quando o ancião de dia olha para João e fala para ele, quem são esses? Ele vai virar para o ancião e vai falar, tu sabes, Senhor. E ele vai virar para João e vai falar assim, e disse ele, e disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação.
Quando eu olho para esse texto, eu vejo que há a diferença de grande tribulação para a grande tribulação. Exatamente. João está falando que esses são os que vieram de grande. E de quem é que João está vendo? A igreja. Mas é o que? É grande tribulação do período tribulacional ou é tribulação aqui? Aí nós temos que entender o contexto que João está vendo. Quando a gente lê as cartas às igrejas, olha o contexto histórico em que está acontecendo: perseguição, morte, rejeição, traição. A igreja nesse período ali da Ásia Menor, que João está tendo a visão apocalíptica, mas ele está aquilo que eu falei, né? Transição profética e, né, acontecimento histórico. Mas a igreja está sendo perseguida, maltratada, escorraçada, e alguns estão até se entregando, né? Ou seja, retrocedendo da fé, caindo da fé, mas é um período de grande perseguição. Tá? Mas não é grande tribulação, é transição profética. E nesse contexto aqui, deixa claro, olha para o texto, minha visão. Eu vejo que é coerente com o nosso argumento, porque Jesus aqui, nesse texto, ele está abrindo os 7 selos. Exatamente. E a abertura dos 7 selos é o quê? O começo do derramar da ira de Deus sobre a terra. Isso. Então, o que é que acontece? Nós, né, que cremos que somos pré-tribulacionistas, cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação, nós cremos, né, isso é um fato, não sei se todos vão crer, tem pré-tribulacionistas que não creem, que não acreditam, mas que nesse momento de tribulação vai ter conversão. Esse momento de tribulação vai ter conversão. Só que, aí, se ler o texto, eles vão reclamar depois, dizendo: até quando, ó santo dominador, não julga os santos dos nossos irmãos que estão sobre a terra? Aí qual vai ser a resposta do ancião? Repousa um pouco de tempo, até que se complete o número, certo? Até que se complete o número. Então, ou seja, está acontecendo uma chacina, tá? Está acontecendo uma perseguição e uma correção aqui também, né? A gente está estudando aqui o assunto, vamos corrigir uma coisa aqui também. A gente aprendeu que Israel é que vai ser, presta atenção, vou explicar isso aqui. A gente aprendeu, e muita gente não entendeu o que aprendeu errado, porque não entendeu o que foi explicado, que Israel será a nação missionária da grande tribulação. Que os judeus, não. Isso aí é pensamento antissemita. Não tem esse negócio de que igreja, gente, a igreja é a Bíblia diz que dos 2 povos Deus fez um. Judeu e gentil. Quando a Bíblia fala judeu e grego, assim, não há diferença entre judeu e grego. A salvação para judeu e grego, ela está dizendo que aí o grego representa os gentios. Tá? Os judeus representam a nação eleita. Então a gente precisa entender o texto de Romanos 8, Romanos 11, tá? Precisamos entender muitos textos que fala exegeticamente, hermeneuticamente de Israel. Principalmente a questão de eleição, tá? Mas o que acontece? A gente aprendeu errado, ou seja, a gente ensinava para ele, mas a gente não prestou atenção no que estava sendo ensinado. De que Israel vai passar pela grande tribulação e a igreja é só gentil, não. Israel, aqueles que vão ficar, né, dos judeus, que vão ficar, porque vai ter judeu e gentil, assim como a igreja composta de judeu e gentil, na tribulação também haverá judeu e gentil. Por que eles que vão ser os protagonistas desse período aqui? Porque eles estão esperando o Messias político. Então muitos judeus não aceitaram Yeshua como Salvador, porque Yeshua não veio com poder político. Ele veio com uma palavra de amor, ele veio com uma palavra de perdão. Eles estavam esperando aquele pensamento escatológico lá do segundo tempo, tá? É a escatologia do segundo tempo que apresentou e que apresenta um Messias com poder político, tá? Que vai restaurar o trono de Davi, tá? Esse descendente de Davi vai se assentar no trono. Mas quando eles pensam dentro do judaísmo
nessa questão de descendente de Davi para governar, eles pensam em político, em poder político de governo político, estabelecer o trono davídico de novo, tá? Então aí, muitos cristãos, né, entram no antissemitismo dizendo que Israel é que vai ser os missionários. Claro que vão ser os judeus. Isso é fato. Os judeus, por quê? Porque são eles que vão ser a base. Nós estamos vendo aí esses tratados que eles estão começando a surgir nos nossos dias de paz, ali na Palestina, acontecendo nos Emirados Árabes ali. Isso pode ser profético ou não. Pode ser profético, mas também pode não ser. Só que a gente tem que atentar, tá? A gente tem que ficar atento para não perder o momento profético. Se foi ou não foi, é por isso que tem que tomar muito cuidado. Então, todo governante que faz alguma coisa com a intenção de melhorar a nação, aí já surgem uns problemas por aí, né? Uns mestres em profecia política já falam, ó, fulano é o anticristo. Tanta gente colocou esse Emmanuel Macron como anticristo e o governo do Emmanuel Macron, então o Cristo já convenceu ele, porque já, ó, a França já está descendo de novo. Tá? A França começou a subir no governo do Emmanuel Macron, se estabeleceu, se fortificou economicamente, mas agora está, ó. A credibilidade de Emmanuel Macron da França já está lá embaixo, não está mais lá em cima igual estava, não. Aí teve uns que pegou o nome do Trump, né? Do Trump lá dos Estados Unidos, que também falou que o Trump era, né? Era aquele que ia trazer essa paz mundial, essa coisa toda, e que ele, né, cristão, ele olhando para Israel. Não, gente, a gente tem que ir para a Bíblia, a gente não pode ficar preso assim, fechar os olhos para os acontecimentos, também não pode, tem que ter coerência, tá? Então a gente tem que tomar cuidado de não praticar um antissemitismo nesse ensinamento aqui. Não, a igreja é composta de judeus e gentios, tá? Então a igreja não é somente de gentios, tá? Ela tem judeus e gentios. Então nós temos, né, explicamos aqui, aí a igreja é arrebatada, né? Aí nós temos tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, aí haverá uma paz, né? Grande tribulação, Daniel 9, 24, 27, por isso que eu disse sobre a questão de onde que João tirou, qual livro que João viu para isso casar com as escrituras. Claro, e lembrando que se você pegar a Bíblia hebraica, o livro de Daniel não está entre os profetas, tá? O livro de Daniel, ele está entre os escritos. Por quê? Porque o livro de Daniel não tem profecia. Não. Os profetas, eles eram levantados para corrigir o povo, para trazer o povo ao arrependimento, para deletar o pecado do povo. Daniel não fez nada disso. Daniel, se ler o livro de Daniel, só tem visão. Só tem revelação, não tem nenhuma profecia concernente a Israel em si. Só o fato de ele lembrar da profecia de Jeremias, não tem mais nada, tá? Então, por isso que dentro da Bíblia hebraica, o livro de Daniel não está entre os profetas, ele está entre os escritos, tá? Então, isso aí é só para explicar aqui, para deixar essa pincelada aí sobre isso. Aí nós temos o reino milenar de Cristo, né? Apocalipse 20, de 1 a 8, depois que a igreja desce, né? Consuma-se o casamento, o tribunal de Cristo acontece, recebe-se os coroas e galardões, é presenteada a esposa, ela é apresentada agora, e aí desce as bodas do cordeiro, e acontece aí a descida, o reino milenar, e depois o juízo final, Apocalipse 20, 11, 15. Tem gente que não entende, às vezes o povo não entende isso, que segunda vinda de Jesus Cristo tem nada a ver com a segunda vinda é uma coisa, arrebatamento é a outra, né, pastor? Tem gente que faz essa confusão aí. Exatamente. Segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Não é, gente. Quando Jesus, tem gente que confunde isso aí. No arrebatamento, ele não vai vir, ele vai ficar nas nuvens, ninguém vai ver ele. Mas quem vai ter o privilégio vai ser só a igreja. O MID não pensa assim, a gente vai ver aqui. O MID tribulacionista, ele não pensa assim. Tem gente que coloca como terceira vinda no nosso pensamento. O MID acredita que arrebatamento e segunda vinda é a mesma coisa. Eles acreditam que Jesus vem nas nuvens, aí a igreja sobe e desce. Gente, que coerência que tem subir e descer? Para que subir se já vai descer de uma vez? Não precisa subir não, Por quê? Porque não entendeu a cultura judaica dentro do casamento, a consumação do casamento. O noivo vem, ele recebe a noiva, o que é que ele faz quando ele pega a noiva?
ele joga a noiva para cima. Dentro do casamento judaico, tá? Quando o noivo chega, ele pega a noiva nos braços e começa a jogar ela para cima. Por isso que a Bíblia prefigura isso quando diz, nós subiremos ao céu a encontrar. É o jogar para cima da noiva. E quando ele joga a noiva para cima, e ele recebe ela nos braços de novo, quando ela cai nos braços dele, ele entra na câmara dos 7 dias de núpcia, que é os 7 anos, são 7 anos proféticos, tá? Então tem que entender a cultura judaica do noivado e do casamento para tentar entender isso aqui. Senão esse negócio de bate e volta, então tá. Ele foi, é igual a gente brasileiro, né? O brasileiro casa assim, né? Ele casa se tiver dinheiro em viagem, se não tiver, ele casa hoje, amanhã vai trabalhar e caga a noiva em casa, né? Não tem como é que fala aí? Como é que fala? Lua de mel. Lua de mel, não tem lua de mel, né? Então, é Mateus 24, 40, 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Que todos nós possamos estar vigilantes para não sermos pegos de surpresa na vinda do Senhor. Vou abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa. Outra questão que a gente aprendeu, mas não prestou atenção no que tentaram ensinar para a gente. É a questão de arrebatamento secreto. Arrebatamento secreto não existe. Ah não, pastor, não existe arrebatamento secreto. Aí quando pega assim, qual que é a questão nossa? É porque a gente não entendeu que quando a gente vai falar de arrebatamento secreto, a gente fala de arrebatamento secreto dentro do contexto de não saber o dia. É o dia que vai acontecer que é secreto, tá? Então, quando, principalmente os adventistas do 7º dia, gostam de meter o pau nos pré-tribulacionistas, os presbiterianos também, falei, pronto. Alguns reformadores também metem o pau na gente que é pré-tribulacionista, porque acredita no arrebatamento, mas eles não entenderam porque quando a gente quer dizer de, aqui ó, será tirado um e deixado o outro. Quem ficar percebe, sabe que o outro, se eu estou no campo trabalhando, eu não estou dormindo, eu estou do seu lado, eu vou ver, você vai desaparecer, eu posso não te ver como desapareceu, mas que eu vou te ver desaparecer, vou. Ele não é secreto em questão de não se ver. Por quê? Porque a terra, gente, hoje aqui é noite, lá na China é dia. Se o arrebatamento acontecer, principalmente doutrina do arrebatamento da meia-noite, está errado. Eu não posso falar que o arrebatamento vai acontecer à meia-noite, igual já vi um pregador muito renomado falar pregando de meia-noite isso, meia-noite aquilo, meia-noite não sei o que lá, aí depois diz que o arrebatamento vai acontecer à meia-noite. Então Deus vai ter que arrebatar a igreja 2 vezes. Vai ter que arrebatar a meia-noite na China e depois vir arrebatar a meia-noite aqui no continente americano. Tá vendo? Não, gente, meia-noite ali, quando o texto é um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É uma expressão idiomática do hebraico, quer dizer que é num período que não se espera, é num período que você está, não está preocupado com muita coisa. Então, quando está falando de meia-noite dentro do hebraísmo, é isso, tá? Não é que é meia-noite contada no relógio. Ei, Deus, tá vendo? Então a gente aprende, mas não presta atenção, quem ensinou também não explicou direito, a gente faz isso perto. Aí, aqui, ó, dia vem não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Nós não podemos, então, nós temos que entender, tá? Você aí que mete o pau na gente, que fala assim, vocês creem no arrebatamento. O arrebatamento secreto que nós cremos é concernente ao acontecimento. Isso é secreto, tanto para quem crê quanto para quem não crê. Porque ninguém sabe o dia, né? Aqui que está a nossa crença no arrebatamento secreto, de não saber o momento que vai acontecer. Não é de não ver, não perceber, isso aí todo mundo vai perceber, tá? E não vou nem trabalhar a questão do contexto aqui não, que é a questão pegada aqui que eu expliquei. Pega do versículo 1 aqui do 24, vai até o último versículo para tentar refutar alguma coisa, mas tem que ser coerente com essa questão de não se perceber, não ver o dia nem a hora.
Então a palavra das virgens, Mateus 25, aí a questão do casamento, né? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nessas, 5 prudentes. As nessas, ao tomarem as suas lâmpadas, onde que eu estava aqui? 5 prudentes, as nessas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite nas vasilhas. E tardando o esposo, foram todas tomadas de sono. Eu vou pular o texto que a gente já sabe disso, né? Bom que a gente ganha tempo. E saindo elas, pronto. No dilúvio, aqui entra a questão da hermenêutica, que eles, né, vão elaborar. Eu já até expliquei já isso aqui. Então Deus fechou a porta, né? Diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque conheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Eram chamados, eram macho e fêmeas os que entraram de toda a carne, como Deus lhes havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Gênesis capítulo 7, verso 1 a 16. Então, Jesus está voltando. Então vamos nos preparar para isso, né? Apocalipse e as profecias. Sinais da volta de Cristo. Engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago capítulo 3, verso 11. Então nós temos que ficar atento, né, aos sinais. Eu tinha feito um apanhado de alguns falsos profetas que surgiu aí, mas parece que eu deixei no outro slide. Não pus aqui, depois eu pego ele lá para a gente passar aqui. Possibilidades sobre o arrebatamento, né? Então, possibilidades, maneira de enxergar, tá, essas ressalto, né, que são teorias de forma que pode acontecer. Então cada um crê de uma forma. O importante é que o arrebatamento vai acontecer, seja de um ou de outro. Os pré-tribulacionistas, né, antes da tribulação, divide-se a tribulação em 3 anos e meio. Então os pré-tribulacionistas vão dividir assim. Os meso, a igreja está passando pelo meio da grande tribulação, tanto no começo quanto no final, ela atravessa tudo isso aí. Já o pós-tribulacionista diz que, né, que a igreja ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Né? Eu não sei nem como é que eles conseguem ter coerência nisso aí. Né? A comparação de ensinamentos milenares cristãos. Né? Então, a segunda vinda de Cristo, segundo aqui, né, nós temos a primeira vinda, ou seja, o noivado, né? Onde o noivo vem na casa da noiva, ou seja, Jesus veio à terra como noivo, né, para receber, para fazer a aliança com a noiva de casamento. Então, acontece o arrebatamento, tribulação, segunda vinda de Cristo, milênio e juízo final. Então, primeiro, pré-milenismo, pós-tribulação. Então, nós temos aqui segunda vinda do arrebatamento. Segunda vinda, arrebatamento. A segunda vinda é o arrebatamento da igreja. A grande tribulação, a segunda vinda com a igreja, né? No período que se finda a grande tribulação, acontece um milênio, depois vem o juízo final. Pré-milenismo, dispensacional e pós-tribulacionismo, né? Então nós temos a primeira vinda de Cristo, no pré-milenismo. Ele passa pela tribulação, todo o período, a igreja só percebe no milênio, e aí vem-se a segunda vinda no juízo final. Olha você ver onde é que vem a segunda vinda para esse milenismo aí, ó, o pós-milenismo. Já o amilenismo, que é uma quarta visão, o amilenismo consumou na primeira vinda de Cristo, que é como acredita praticamente o adventismo, ele acredita dessa forma, tá? Porque para eles, né, para o adventismo, o anticristo é o papado. O anticristo é o papado, a marca da besta é o domingo, que hoje é guardado na maioria dos países, tá? Que foi onde foi mudado o calendário para o calendário gregoriano.
mas eles estão cumprindo dentro do calendário, mas mesmo assim está com essa questão aí. Então, para eles acreditam assim, tá? Que tudo começou ali, ó. Quando Cristo veio, já aconteceu. Eles vão acreditar na questão também de bate e volta, tá? Não tem esse negócio de ficar lá 7 anos. Então, para eles está acontecendo aqui. O período da grande tribulação já estão acontecendo nele. Aí vem a segunda vinda de Cristo, que é no juízo final. Complicado, né? Então, assim, não sei como é que está uma coerência nisso aí. Em que corpo seremos arrebatados? Lucas 19, 34 a 36, Jesus disse: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Conjectura, né? Jesus está nos dizendo que hoje, aqui na terra, casamos e nos damos em casamento. Porém, após o arrebatamento, isso não acontecerá. Teremos um corpo ressurreto, glorificado, e seremos iguais aos anjos. Mas como acontecerá isso? A Bíblia vai nos ensinar como acontece, no 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 a 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, tá? Essa questão de abrir e fechar de olhos já foi trabalhada, tá? Agora a questão agora é num piscar, num centésimo de um milésimo de segundo, não dá para contar. É mais rápido que um abrir e fechar de olhos, tá? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 50 e 55, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Jesus, em seu corpo glorificado, comeu peixe e mel, né? Lucas 24, 41, 43, João 21, 4, 10. Por que isso aqui? Porque tem gente que fica com aquela preocupação, tem coisa que, tem pergunta, irmão. Tem pergunta que tem gente que faz, eu não sei por que faz pergunta, não sei, parece que duvida da Bíblia. Quando chegar no céu, eu vou comer ou não vou comer? Aí se você fala que não vai comer, não diz lá que a gente vai comer da vida, aí se lá, por que está perguntando se vai comer ou se não vai comer? Né? Então, só Jesus na causa. Tem coisas que não tem que ficar dando explicação. Ou você crê ou você não crê, e pronto, final, né? Tem coisas que a Bíblia não explica, eu não tenho que explicar. Lucas 24, 41, 43, João 21, 4, 10. Podia ser tocado, Lucas 24, 37, 40, João 20, 26, 27. Era reconhecido pelas pessoas, Lucas 24, 31, 36, João 20, 15 a 16 e João 19, e 20, 19 a 20. Não era limitado pelo espaço físico, atravessando portas fechadas e teletransportantes, Lucas 24, 30 e 36, João 20, 19. Isso não quer dizer que todo cristão vai ficar fazendo isso aqui na terra, né? Você está ficando passando parede, andando para lá, andando para cá, não. Parecendo igual mostra os filmes aí, né? Aquelas almas penadas que vem, o cara fica andando para lá e para cá na casa. Não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. Isso aqui é só mostrando uma atividade do próprio Cristo. A igreja vai ser arrebatada e a gente não vai voltar para aqui ficar passando parede, não. Isso foi só porque ele tinha que cumprir ainda mais uns dias aqui, né? Com os seus discípulos, ensinando eles ainda mais. O tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós, não é uma opção, ele é obrigatório, é inevitável, devemos estar preparados para este evento. Este julgamento não é para condenação, já que todos os crentes que estiverem aqui já estão salvos, mas para que será este julgamento?
Paulo está se referindo a todas as atividades realizadas pelos cristãos durante a sua vida. Tudo o que fizeram por meio do corpo para exaltar a Deus. A tradução da palavra tribunal no original grego significa bema, uma plataforma elevada onde os atletas vitoriosos, exemplo, nas Olimpíadas, se colocavam para receber a coroa que tiver feito por meio do corpo. Na Grécia Antiga era utilizado como o pódio do orador. Então tem aqui uma foto, né? Uma foto que igual é hoje, faz hoje nessas corridas aí, que a pessoa vai receber a medalha. Então uns degrauzinhos ali, e ele subia aqui nessa plataforma para receber esse bema, essa coroa, né? Ou seja, ele correu. Então o apóstolo Paulo disse que nós devemos correr, né? Mas não correr em vão, né? Ele vai usar essas figuras de linguagem para explicar, né? Nossa Deus, passou tanto assim, tão rápido, hein? Para explicar, ele usa a cultura do momento para explicar coisas doutrinárias. Então a gente precisa entender a cultura do momento para entender o que a Bíblia está querendo trazer para a gente, né? Mas e os nossos pecados serão julgados? Romanos 8:1 nos fala. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Nenhum pecado que o cristão cometeu no passado, no presente ou no futuro pode ser colocado contra ele, uma vez que Cristo Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Claro que se ele não viveu na prática do pecado, nós somos pecadores, né? Mas não por vontade de ficar pecando, se entregar ao pecado, porque a vontade está dentro de nós, mas nós temos que lutar, né? Como diz a palavra de Deus, combatendo contra o pecado, rejeitando até a roupa manchada da carne, né? Diz a palavra de Deus. Como acontecerá este julgamento? 1 Coríntios 3:10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, qual é Jesus Cristo. Até a questão de salvação por obras, tem que tomar cuidado, não há salvação pelas obras, é por Cristo, pela graça. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fogo edificou que sobre o fundamento edificou esse, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que pelo fogo, através do fogo. Então, nesse julgamento do tribunal de Cristo, não é para condenação, é para coroas e galardões, tá? Entrega de coroas e galardões, que é o que Cristo vai fazer com a igreja. Então aí, será salvo, tá? Então nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua.